A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs do portal ebd.org. Eu sou a professora Amélia Lemos e estamos fazendo o último comentário relativo à leitura diária da nossa lição de número 13. Perseverando na fé em Cristo, que será ministrada no dia 30 de março de 2025. Neste dia 29 de março, nesse sábado, não é? Nós vamos ler a carta de segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz assim: a Bíblia Sagrada foi produzida por homens movidos pelo Espírito Santo. Vamos ao texto, irmãos? Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Texto conhecido, não é? Mas ele tem consigo alguns requisitos fundamentais para verificarmos com relação às Escrituras. Primeiro, os textos bíblicos não são de interpretação particular. Eu não posso pegar um texto bíblico e dizer assim: para mim, esse texto quer dizer isso. E outra pessoa dizer: não é isto que você está dizendo, ele está dizendo isto. E o outro dizer: não, mas para mim, ele quer dizer aquilo. Irmãos, eu não posso aplicar relativismo para as Escrituras. Para as Escrituras não existe a minha verdade. As Escrituras apresentam apenas uma verdade. Eu não posso interpretar o texto bíblico ao meu bel prazer. Porque existe muita gente que interpreta o texto bíblico ao seu bel prazer, que surge heresia. Então, precisamos fazer a leitura do texto, analisando o que o texto está dizendo, observando o que a palavra de Deus está dizendo, o que a palavra de Deus está nos ensinando. E aí ele explica por que eu não posso fazer a leitura do texto bíblico de acordo com a minha imaginação. Porque a heresia é fruto da imaginação de alguém. Tanto que Paulo disse: olha, se alguém viu um anjo que revelou a ele um outro evangelho, que seja anátema. É imaginação. Não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia defende. É o que ele imaginou na sua mente, assim foi. Tanto que teve um cidadão que imaginou que havia um outro evangelho, um outro Jesus nas Américas. E aí, por causa da sua imaginação fértil, ele criou uma outra Bíblia. Tanto que ele criou uma outra Bíblia e começaram a dizer que a nossa Bíblia
é que era cheia de erros e não podia, e já se era cheia de erros, o que alguém vai dizer? Então ela não é digna de crédito. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Porque a profecia não foi produzida pela vontade de homem algum. A palavra de Deus que está nas Escrituras não foi produzida pela vontade do homem. O que o homem ali escreveu, ele não fez por sua vontade. Ele foi dirigido, ele foi orientado, ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esses santos homens de Deus mencionaram a palavra de Deus, registraram a palavra de Deus, narraram o que Deus disse na inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo deu as coordenadas, ensinou. Às vezes eu brinco, né, com os meus alunos, falar, deu a ideia. Sabe quando você se coloca diante de um texto e você fala, meu Deus, como que eu vou começar isso aqui? Eu não tenho ideia de como eu vou começar. E de repente você começa a escrever e as ideias vêm vindo e você escreve uma página, joga ela para lá e vai na outra página ou no computador. Quando você vê, já escreveu várias páginas. Assim aconteceu, porque o Espírito Santo estava na direção. O Espírito Santo orientou estes homens na escrita. Agora, eles escreveram mantendo o seu estilo de escrita, seu vocabulário, seu jeitinho de narrar, não é? Eles foram usados pelo Espírito Santo do jeito que eles eram. Então, nós vemos que existe uma narrativa de um caráter mais cultico para Paulo, como há uma narrativa um pouquinho mais simples para Pedro, narrativa, não, perdão. Uma argumentação mais simples da parte de Pedro, mas Pedro está argumentando até bem, porque ele passou por Jesus, pelo melhor professor do mundo, mas Paulo teve muito mais tempo, passou muito mais tempo pelos grandes mestres, então a sua forma de escrita tem um caráter mais culto do que de Pedro. Então, nós vemos João, que João, no seu evangelho, ele usa muitas figuras, não é? A porta, a água, o caminho, a videira. Ele mostra muitas figuras. E ele vai manter esse estilo das figuras no Apocalipse. Então, você percebe que esse estilo de escrita é predominante nos autores. A forma detalhada de fazer uma narrativa e, ao mesmo tempo, deixar ali implícito o mandamento, a doutrina de Lucas é evidente tanto no Evangelho de Lucas como no livro de Atos. Mateus, que era judeu,
tinha a preocupação de deixar claro para os judeus que Cristo era o Messias, então ele traz esta abordagem no seu livro. Então, cada um tem um estilo, mas todos esses livros juntos formam um livro só, que é a Bíblia, e todos eles se comunicam muito bem. Meus irmãos, não existe um livro que se conecta tão bem com vários autores escrevendo como a Bíblia. Então, por quê? Porque havia apenas um inspirador, que era o Espírito Santo. Quando falamos de heresia, nós já vemos que um outro grupo chama Espírito Santo de forçativa e tenta colocar acrescentar elementos na Bíblia deles. Por quê? Porque não há como desfazer o trabalho do Espírito Santo do jeito que estava. Então vai ter que mexer no texto. Mesmo assim, eles não vão conseguir. Porque a Bíblia é a Bíblia. Continua sendo Bíblia. O Espírito Santo continua lá, trabalhando na vida daqueles homens. Isto eles não conseguem tirar. Irmãos, creiamos na palavra de Deus. Fiquemos firmes na palavra de Deus. Sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, firmados na sua palavra. Amém.